Sim, importante. Um dos motivos que eu penso pelos quais o Trump não menciona o Lula é porque essa é a linha narrativa preferida pela própria direita bolsonarista, explicitamente pelo Eduardo Bolsonaro. Ele já falou várias vezes, o alvo tem que ser o Moraes, não pode ser o Lula. Ele foi contra quem aqui no Brasil tentou dizer que o tarifaço, por exemplo, era culpa do Lula. Vários nomes da direita tentaram colar isso. O próprio Eduardo Bolsonaro falou, não, esse caminho não é aceitável, tem que ser a culpa do Moraes e apenas do Moraes. Então, imagino eu que como é ele a ponte de diálogo ali com o Departamento de Estado, isso possa influir também um pouco nas decisões dos Estados Unidos. Mas vamos lá, consequências desta nova sanção. Primeiro, um descrédito ainda mais profundo para os Estados Unidos, com os quais no futuro eles terão que se haver, porque o que o governo Trump está fazendo com a credibilidade internacional dos Estados Unidos é algo muito sério. Ele está assim dilapidando um capital. Obviamente nunca foi, não existe política externa 100% coerente, digamos assim. Política externa sempre é pautada por um bom nível de digamos assim, hipocrisia, como o Guga sempre levanta. Você tem várias ditaduras que ele se relaciona. E tem que ser assim. Nenhum país pode, de uma hora para outra, parar de se relacionar com ditaduras neste mundo. Mas o que o Trump está fazendo é um passo muito pior do que isso. Ele está usando uma sanção criada para lidar ou com ditaduras ou com grandes criminosos internacionais, aplicando-a contra, primeiro, um país que é uma democracia, que é o Brasil. E, em segundo lugar, não para alguém que esteja violando direitos humanos, agora é para uma advogada que é esposa de um ministro da Suprema Corte cujas decisões o governo americano não gosta por motivos políticos. É isso que ele está fazendo. Portanto, ele abre assim um buraco de descrédito e de desmoralização para a política externa americana que vai ser muito duro recuperar essa reputação internacional. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para os afetados aqui no Brasil, eu não tenho dúvida que vai causar problemas para a vida de muita gente. Quem perde o visto, perde a oportunidade de ir para os Estados Unidos, que talvez quisesse fazer em algum momento, mas para os afetados pela lei Magnitsky, como é o caso do Moraes e agora da sua mulher, isso pode ter consequências mais graves até para a vida cotidiana. Por enquanto, o governo americano não apertou muito os parafusos da lei Magnitsky. Eles apenas estão sem usar cartão internacional, sem enfim, transações em dólar, mas a vida bancária deles, por enquanto, segue normalmente. Mas, se o governo americano fizesse a escolha de realmente exigir o rompimento completo dos vínculos entre eles e qualquer instituição que opere nos Estados Unidos, pode ser que cause embaraços e dificuldades ainda maiores, né, como a gente vê que já aconteceu em alguns outros países do mundo. Só que agora, ok, então para os indivíduos afetados pode ser bastante ruim. Agora, e para o Brasil? Acho que aí a gente já tem a resposta, né? A gente já está convivendo há alguns meses já de tarifas, de sanções, de Magnitsky, de tirada de visto. O que isso mudou para as instituições brasileiras, seja para a Justiça, seja para o Congresso? Nada. Pelo contrário, se criou alguma coisa, criou um ímpeto um pouco mais contrário àquilo que os Estados Unidos quer da gente. Então, como essas sanções agora são mais do mesmo, eu também prevejo que elas continuarão sem o efeito desejado. Manifestações, e aí o Congresso pouco preocupado com o que aconteceu hoje, aí hoje vem as sanções, tudo isso para dizer como fica o PL da anistia, a PEC da blindagem, perante ontem com o que vem das ruas e hoje com o que vem dos Estados Unidos. Vamos lá, Marcelo. De fato, o presidente da Câmara ele fala como se não fosse com ele essa questão da vamos tirar essas pautas tóxicas e abrir caminho para uma agenda de país. Essas pautas são colocadas e pautadas por ele, né? Então tem uma contradição em si. Ele mesmo acaba defendendo a PEC da blindagem. Ele faz uma defesa enfática da PEC da blindagem. Bem, ontem a gente viu manifestações no país, né? Manifestações em todo o país. Não são manifestações, não foram manifestações do governo. O governo até teve quase nenhuma participação, depois o governo, esses partidos de esquerda acabam aderindo, mas é da sociedade civil mesmo, capitaneada pelos artistas. Então tem uma grande mobilização em todo o país. E isso daí mostra, sim, que você tem um desconforto de um setor importante da sociedade, que a gente já falava aqui naquela pesquisa
Quest recente já falava do desconforto em relação à anistia, de forma majoritária, e já tinha manifestações também em relação à PEC da blindagem. Um desconforto e uma reprovação significativa da população em outras pesquisas. Então, o que é que a gente tem? Uma mudança em relação à blindagem é muito clara, porque na semana passada todo o movimento, inclusive no Senado, era de conter, ou seja, era não votar, segurar. Ganhou outro rumo depois das manifestações de ontem. Então, o que a gente viu em Copacabana, São Paulo, Salvador, enfim, aqui Brasília também, você teve, o Brasil todo, você teve uma presença muito forte nas ruas. Então, o que a gente está vendo em relação ao Senado Federal é justamente de acabar com essa PEC da blindagem. Não é mais segurar, é derrotar a PEC da blindagem. E tem número suficiente na CCJ, e olha, se tiver qualquer tipo de recurso ao plenário, que isso pode, é difícil, mas pode acontecer, isso no Senado você tem mais de 50 votos, pelo que eu estava conversando com vários senadores, a percepção é mais de 50 votos para derrubar a PEC. Então, tem maioria na CCJ e, se for plenário, também tem maioria. A anistia é o que o Pedro Figueiredo colocou muito bem. Você tem ainda uma tensão muito grande entre a base do PT e a base do Bolsonaro, que insiste na anistia ampla, geral e restrita. E você tem um meio ali que não está querendo, que é um centrão, tudo está buscando uma saída alternativa, uma dosimetria, que é o que o Paulinho da Força está tentando. A conferir, depois do que aconteceu hoje, como é que fica o humor, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A percepção é que isso pode ficar um pouco mais difícil, essa solução do meio, e aí pode crescer essa pressão que veio também das manifestações em relação a não conceder anistia. Camarote, já Unidos, e ontem, quando aparece na Avenida Paulista, um dos principais pontos, além do Rio de Janeiro, da manifestação, aquela gigante bandeira do Brasil. Foi a resposta, né? Uma claramente respondendo à outra. Bolsonaristas abandonaram o nacionalismo, aparentemente, pegaram a bandeira dos Estados Unidos, e daí a manifestação. Estão discutindo se ela foi de esquerda ou da sociedade civil. Como eu vi muita gente vestida de vermelho ali, eu digo que era uma manifestação da esquerda. E pegou a bandeira do Brasil, grande ali, como resposta ao bolsonarismo. Mas, seja como for, essa manifestação que foi grande ontem, foi grande por quê? Porque ela soube tocar numa pauta que está no coração das pessoas. Uma indignação que está no coração das pessoas e que já estava se expondo nas redes sociais nos últimos dias. É tanto que a gente via deputados se explicando, até pedindo desculpas por terem aprovado a PEC da blindagem. Hoje, apesar de tantos retrocessos que a gente vê, apesar de toda a dificuldade da política institucional, um fato assim salta aos olhos. A opinião pública, ela tem poder e hoje ela tem ainda mais caminhos para se expressar. E os parlamentares podem gostar ou não gostar disso, mas eles sabem que eles têm que responder a isso. Já havia no Senado uma ideia de que a PEC não prosperaria lá. Mas com essa força da opinião pública, isso se transformou não vou dizer numa certeza, porque ninguém tem bola de cristal, a gente sabe que sempre dá para mudar, mas numa probabilidade muito mais alta de que, de fato, essa PEC deve ser enterrada ali no Senado, graças à opinião pública e à força que ela tem para mover o debate. E que bom que o deputado Hugo Mota parece que está ouvindo isso também e agora quer fazer a pauta olhar para outras coisas, a agenda da casa olhar para outras coisas que não apenas os interesses da própria classe política. Com Paulo Figueiredo e não ter entrado Jair Bolsonaro, justamente pelo que você está falando. É verdade que ainda tem investigação sendo feita, você tem ainda material sendo analisado, isso pode ser um desdobramento para um futuro próximo? Pode. Aguardar, né? Até aqui você tem evidências explícitas em relação ao Eduardo Bolsonaro, essa é a percepção, e ao seu parceiro nos Estados Unidos, né? O Paulo Figueiredo. Você tem a percepção, e aí respondendo a sua outra pergunta, no Supremo Tribunal Federal, sim, de que o Eduardo Bolsonaro é uma espécie de réu confesso, então deve ter
aceitação dessa denúncia pelo colegiado, pela primeira turma, essa expectativa. Lembrando que lá atrás, ainda no primeiro semestre, quando abriu essa investigação, Aline, a percepção, eu conversava com alguns integrantes da corte, é que o Eduardo Bolsonaro ia meio que fazer um freio de arrumação, ou seja, ia parar no que estava fazendo, né, nesse movimento explícito de ameaçar o Supremo Tribunal Federal por causa do julgamento que envolvia o seu pai, o julgamento da tentativa de golpe de Estado, e cujo julgamento Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Se o Eduardo Bolsonaro, mesmo com o início da investigação, ele não freou o seu movimento, a percepção é que ele foi produzindo provas contra ele. Então, na verdade, cada entrevista que ele dava, cada vídeo que ele fazia, cada transmissão que ele fazia, cada post na rede social, tudo isso e as ações sendo concretizadas. Então, a partir de julho, a gente vê que esse tipo de ameaça acabou dando resultado. E aí o Brasil sofreu sanções de todo tipo, de toda a ordem, desde do tarifaço, que afetou um setor importante, setor das exportações brasileiras, tanto da área do agronegócio, teve tarifaço em outros produtos, então o Brasil sofreu muito em relação ao tarifaço, como também sanções a integrantes do judiciário, até o ponto de ter a lei Magnitsky, e agora, inclusive, com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, você teve uma graduação muito forte, ministros da Suprema Corte que perderam visto. E não só isso, agora a gente está vendo juízes auxiliares, o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, já tinha tido visto retaliação em relação ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e sua família. Então, a gente viu sanção de tudo que é tipo, para pressionar a mudar uma espécie de intervenção externa, ou seja, de um país outro, no caso dos Estados Unidos, em relação ao judiciário brasileiro. Mais do que isso, ameaças, inclusive, a integrantes do Legislativo, ao próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, e ao próprio presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Então, a gente viu ameaça de tudo que é jeito por parte do Eduardo Bolsonaro. Então, o que a gente está vendo é uma perspectiva, sim, de aceitação. No caso do Bolsonaro, teve a busca e apreensão no mês de julho, e aí várias dessas conversas do filho com o pai. Então, é isso que está sendo calibrado agora e teve também a apreensão do celular também do pastor Silas Malafaia, que é outro personagem importante, que aí tudo está sendo analisado agora pela Procuradoria-Geral da República e pelo Paulo Gonet. Vamos ver se disso vai ter consequências. Na época, inclusive, a grande questão feita é que Bolsonaro, inclusive, ele foi ouvido por causa disso, estava patrocinando o filho no exterior, na magnitude de 2 milhões de reais, que não é pouca coisa, muito dinheiro para o filho ficar lá nos Estados Unidos. É verdade que a gente via naqueles diálogos um conflito em vários momentos de pai e filho, em vários momentos. O pai querendo uma coisa, o filho querendo outra coisa, mas sempre, ao final, o ponto de vista do Eduardo Bolsonaro acabava prevalecendo, até porque ele ia no modo próprio. Agora tem que ver exatamente se a Procuradoria, a partir de agora, vai dar também desdobramentos a esses outros dois personagens. O Jair Bolsonaro, que já foi condenado, mas é importante a gente dizer, por outra coisa, por tentativa de golpe. Esse caso é um caso diferente. É o caso de coagir a justiça e ameaçar a justiça brasileira. E tem ainda o outro personagem, que é o Silas Malafaia.